Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Aqui é o pastor José Alves. Estou gravando esse vídeo aqui para levar até vocês as nossas lições que seriam ministradas presencialmente, mas a finalidade é, primeiramente, dizer para vocês que nós estamos procurando interagir com vocês através desse vídeo para comunicar a nossa matéria, que é de fundamental importância. Mas antes de entrarmos aqui no texto propriamente dito, eu gostaria de estar dizendo a todos vocês que estamos com saudade de vocês e, permitindo Deus, nós vamos estar revendo outras vezes para juntos podermos desfrutar da comunhão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A faculdade naturalmente está preocupada com vocês, no sentido de levar a matéria até vocês através desses vídeos, né? Portanto, fica aí registrada a nossa preocupação com respeito a atender todos vocês de forma simples, mas precisa, ok? Então veja bem, nós temos aqui um texto das Escrituras Sagradas, que é bastante interessante, para início de conversa aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, do que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Queridos, baseado nesse texto, eu quero levar até vocês, como alunos, estudantes do curso de diáconos, diaconisas, que é fundamental esta preocupação com o conhecimento da palavra de Deus, procurando sempre apresentar a Deus de forma aprovada. E uma das maneiras de nós apresentarmos a Deus aprovados é, sem dúvida alguma, aprendendo e cumprindo, colocando em prática a sua palavra. A lição de hoje é a lição de número 5. Nós vamos estar estudando aqui, a matéria é o Antigo Testamento 1, e o livro que vamos estar estudando hoje é o livro de Levítico, né? E no livro de Levítico, nesta lição, nós temos dois pontos interessantes que vamos passar aos senhores aqui: a santidade do povo e o sistema de ofertas e sacrifícios. Ofertas, sacrifícios e rituais, ok? Portanto, é bastante interessante que nós entendamos que o conteúdo de Levítico está primeiramente centrado nesta particularidade. Na introdução desta matéria, desta lição, nós temos alguns pontos interessantes, como sendo a autoria do livro, que nós não temos dúvida que a autoria do livro é Moisés. Nós temos algumas referências bíblicas aqui que diz isso: Êxodo 24, versículo 4, João 1, versículo 45, e outras referências mais. Portanto, é de fundamental importância que nós aprendamos sobre estas particularidades. Quanto à autoria, não temos dúvida que a autoria é Moisés. Temos também o tema. O tema do livro é um tema bastante necessário, sugestivo, que faz a diferença na vida de qualquer servo e serva de Deus, qualquer obreiro que deseja ser aprovado pelo Senhor. Então o tema é a santidade. O que é santidade? Para entendermos o que estamos conversando ou o que estamos aprendendo, é interessante nós sabermos, pelo menos um pouco, introdutoriamente, o que é esta matéria. E no caso aqui, a santidade. E eu entendo que santidade nada mais é do que a ausência do pecado na vida das pessoas. Então veja bem que Deus sempre se preocupou em trazer ao povo estas particularidades que seria interessantíssimo para a vida de cada um em particular, para manter a comunhão com Deus. E nesta particularidade a respeito da santidade, eu quero ler convosco aqui no livro texto, que diz assim: o tema do livro de Levítico é santidade. Santificação e sacrifício para agradar a Deus e buscar o seu perdão com o aplacar da sua ira. Aplacar da ira de quem? De Deus. É bom que se diga que aqui não se refere à ira do homem, mas sim à ira de Deus com respeito ao homem
que porventura tenha transgredido os seus mandamentos, as suas leis, ok? Então veja bem, falando sobre a santidade, nós precisamos observar aí no livro do texto alguns pontos interessantes, como sendo, há um meio, né? Vocês vão lendo aí, vocês vão observar que para a santidade nós precisamos passar por estes passos significativos aqui. Há um meio. Qual é o meio? O meio é o sacrifício. Que sacrifício era este? É claro que aqui se refere aos sacrifícios que foram ordenados por Deus a Moisés a respeito do tipo de sacrifício, quais eram os animais que poderiam ser oferecidos em sacrifício e o que estes animais representariam por si só, né? Então nós temos aqui como meio os sacrifícios. O homem lá no passado, no Antigo Testamento, especialmente aqui no início desta caminhada, eles precisariam chegar diante de Deus, e sem sacrifício não há remissão de pecados. Então, o que era feito? Era apanhado aqueles animais que o próprio Deus determinou, que seria a ovelha, o cordeiro, pombos, dependendo da condição financeira do transgressor, novilhos, e assim sucessivamente. Então esses animais eram apresentados como sacrifício, eram sacrificados, queimados sobre o altar, em lugar do pecador, né? Então é bom que se lembre disso, que esses animais morriam e eram sacrificados em lugar do pecador, ok? Há uma vida comportamental. Isso fala de quê? A separação do pecado e a dedicação a Deus. Essa vida comportamental, que nós podemos chamar aqui do nosso dia a dia, da nossa conduta de vida, seja no templo, seja fora dele, seja em casa, seja fora, aonde quer que nós estivermos, nós precisamos dar este testemunho de uma vida santa, de uma vida transformada, comportando sempre como um bom servo de Deus, como uma boa serva de Deus, né? Veja bem que é interessante nós observarmos isso. Há uma norma, essa parte aqui é bastante interessante. Que norma é essa? São as leis. Nós podemos observar que Deus envia Moisés para libertar esse povo, como nós já vimos em aulas passadas, lá do Egito, da servidão egípcia, do domínio de Faraó, que é uma representação do inimigo, do diabo, do inimigo do povo de Deus e do próprio Deus. Então Deus liberta esse povo de lá da terra do Egito e conduz eles, atravessa o Mar Vermelho, conduz eles até o Monte Sinai. Até ali eles estavam saindo do Egito, chegando ao Monte Sinai, como um povo que era escravo e que agora foram libertos. Todavia, pela orientação de Deus, eles fazem uma parada lá no Monte Sinai, demorou por um tempo, e lá Deus fala para Moisés subir ao monte, porque Deus ia dar as leis, as normas, que deveria reger esse povo. Por quê? Porque a partir dali, esse povo estaria sendo preparado para se tornar uma nação e que possuiria a terra prometida. Portanto, as leis eram de fundamental importância para o povo de Israel, porque a partir dali eles já tinham uma conotação não mais de um povo escravo, de um povo oprimido, mas de um povo liberto e formando uma nação. Então é interessante nós observarmos isso, que sem essas leis não tinha como conduzir esse povo, não tinha como orientar este povo, e é por isso que Deus dá as leis a Moisés, e Moisés então passa ao povo, falando de tudo que devia, qual eram deveres, direitos, e enfim, né? Assim como qualquer compêndio de leis que rege uma nação, ok? Então, temos em sequência uma norma, ou melhor dizendo, temos em sequência a ajuda humana. O que é a ajuda humana? A ajuda humana ali seria através dos sacerdotes.
né? Deus então entrega a estes homens que ele escolhera da tribo de Levi como sacerdotes para trabalhar em favor do povo. Eles cuidariam exatamente, baseado nestas leis que nós já falamos antes, eles estariam cuidando do ofício sacerdotal, na apresentação do sacrifício. Tudo que havia de acontecer no tabernáculo era feito e cuidado pelos sacerdotes. Então aqui nós temos a participação humana, a ajuda humana. Sem esta ajuda, era impossível que este povo fosse guiado de forma coerente, de forma correta, até conquistarem a terra prometida. Temos ainda mais um outro ponto interessante, que há um local determinado para a adoração, para adorarem a Deus. Que local era esse? Era o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar que eles se reuniam para a adoração ao Senhor. E veja que tudo isso Moisés recebeu estando lá com Deus no Monte Sinai, o modelo do tabernáculo, as medidas, tudo que tinha que ser feito no tabernáculo foi dado por Deus a Moisés. E é interessante notarmos que, como todos esses livros, eles não têm apenas o ensinamento para o povo de Israel, mas eles têm o seu lado profético, representativo, e que apontava diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. O tabernáculo tem a sua simbologia, que naturalmente, cada uma daquelas partes do tabernáculo tem um significado importante, como ele fora construído, como era montado, e isso é interessante que nós, como estudantes da Palavra de Deus, passamos a conhecer cada um desses detalhes. Não é possível aqui, em uma aula pequena como essa, detalhar tudo para os senhores, porém, é importante que os irmãos estudem mais, aprofundem mais, pesquisem mais, para que possamos conhecer um pouco mais sobre esta conotação, sobre esta ligação entre esta figura do tabernáculo com a pessoa de Jesus, a igreja, os salvos e enfim. Ok, amados? Na sequência aqui, nós temos alguns outros pontos importantes que estamos tratando aqui mais precisamente sobre a santidade e o sacrifício. E veja bem, a palavra-chave são santidade e sacrifício. O versículo-chave é Levítico 19, versículo 2, que diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E nós temos mais algumas outras referências aqui que vocês também poderão estar lendo em sua casa, no estudo da lição, e que isso vai te fazer crescer. Mas veja que a preocupação de Deus aqui era formar uma nação santa, um povo liberto do pecado, um povo que realmente representaria o Eterno, Todo-Poderoso, em toda a sua santidade. Como eu disse aos irmãos aqui, até foi feita essa pergunta em aula, foi Deus quem criou o mal? E eu respondi para os irmãos. Mas no início desta aula, se não se lembra que eu falei a vocês, que a santidade nada mais é do que a ausência do pecado na vida das pessoas. Assim como o pecado, ele produz o mal, então, em síntese, nós podemos dizer que o mal, ele só existe com a ausência do bem. Assim como a santidade é a ausência do mal, o mal é a ausência do bem. Portanto, é importante que nós compreendamos que a finalidade pela qual Deus trata aqui é para criar uma nação abençoada em todos os sentidos, uma nação que representasse bem a Deus em todos os aspectos da vida, tanto no sentido espiritual, como também como povo, como comunidade, como gente, no sentido humano falando, né? Por isso que são dadas as leis a este povo através de Moisés, quando ele recebe lá no Monte Sinai. Na sequência nós temos aqui, santidade aparece pelo menos 24 vezes na Bíblia, 6 no Novo Testamento, uma vez em Levítico.
E o versículo aqui diz o seguinte: e disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificados naqueles que chamarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Levítico capítulo 10, versículo 3. Então veja bem que Deus está sempre chamando a atenção deste povo que ele libertara lá da escravidão egípcia, conduz eles até então como escravos libertos até o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus ordena a eles que param, fiquem ali por um tempo, fala para Moisés subir o monte e lá entrega a Moisés as tábuas da lei, como nós conhecemos como leis, os 5 livros da lei, o Torá e etc. Né? Então, portanto, meus queridos, é bom que nós atentamos bem para essa particularidade aí da santidade na vida de todos nós, né? E veja bem que Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja bem, quando nós olhamos esse texto de Paulo, nós vamos entender o que? Primeiro Paulo diz: segui a paz. Ou seja, todos aqueles que são salvos, são transformados, libertos por Jesus, naturalmente, eles recebem a paz de Deus no seu coração, na sua vida, na sua alma. Aquela pessoa ríspida, antes de ser crente, ele passa a ser uma pessoa tranquila, uma pessoa que transmite paz a todos que estão ao seu redor. Então Paulo diz: segui a paz com todos. Mas a parte B do versículo é mais interessante ainda, que ele diz: e a santificação. E veja que a colocação de Paulo ali no versículo é: sem a qual, está se referindo à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, meus amados, santificação é de uma importância na vida de cada crente, na vida de cada servo, de cada serva de Deus, especialmente para aqueles que estão sendo separados para o ministério, porque além de sermos crentes para irmos para os céus, nós agora também estamos recebendo uma responsabilidade como obreiros para servir na obra de Deus e naturalmente precisamos transmitir um bom exemplo àqueles que nos rodeiam, porque vamos estar sendo observados também nessa particularidade nas nossas igrejas, na nossa família, na comunidade, e enfim, por isso é importante que esta vida de santidade seja realmente praticada por todos os seguidores de Cristo. E para ter santidade tem um ponto bastante interessante que o próprio Jesus fala. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ninguém consegue ser santo sem primeiro negar a si mesmo. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós não temos como servir a Deus, como agradar a Deus, como sermos santos, de forma alguma. Então, o primeiro passo é negar a nós mesmos. Talvez seja um dos pontos que seja mais difícil na vida de muitas pessoas, porque nós temos uma facilidade grande para avaliar os outros, mas temos uma dificuldade ainda maior de nos avaliarmos a nós mesmos, de fazer uma retrospectiva e ver como nós estamos nos portando diante de Deus. Mas isto é fundamental, haja vista que nós vamos estar prestando conta de Deus dos nossos atos e não dos atos de terceiros. Ok, amados? Vamos continuar aqui. Esse livro, esta lição é bastante rica em conhecimento. Então veja bem, nós falamos sobre a santidade, temos um objetivo. Qual é o objetivo do livro de Levítico? Regulamentar as atividades sacerdotais. E quando eu estava lendo esse texto aqui, alguma coisa me chamou a atenção. Lá nas cartas de Pedro, quando Pedro diz assim: ó, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como nesse livro nós vamos estar vendo aqui sobre a questão do ofício sacerdotal, que eles tinham que ter todo um cuidado para exercer a sua função diante de Deus no tabernáculo,
Isso nos chama a atenção também como sacerdote real. Cada crente em particular, ele recebeu este ofício de sacerdote. Vós sois o sacerdócio real. Então, meus queridos, como sacerdote, nós precisamos ter esse mesmo cuidado. E veja bem, o objetivo definido de Levítico é regulamentar as atividades dos sacerdotes de Israel com relação aos sacrifícios, sacrifícios, ofertas, vestes, ou seja, veste sagrada, o culto a Deus e mais uma série de leis religiosas. Então o sacerdote ele cuidava exatamente desta parte religiosa da nação de Israel. E eles tinham que observar todo este paramento doutrinário entregue por Deus para que eles pudessem exercer a função sacerdotal. Nós temos o fundamento doutrinário. O livro de Levítico contribui de forma especial para a vida religiosa de Israel e como figura, sombra do tipo, vem influenciando a vida da igreja. É interessante que nós podemos pegar isso que temos aqui no livro de Levítico, não aplicando de forma literária à igreja, porém, ela serve como base para a fundamentação das doutrinas do Novo Testamento. Haja vista que a palavra de Deus, toda ela é proveitosa para o ensinamento, para corrigir, para redarguir a todos aqueles que se aproximam de Deus. Então, é bom notarmos que o livro de Levítico, ele exerce esta influência no preparo das doutrinas, dos ensinamentos, lá do povo de Israel, e também a igreja se fundamenta as suas doutrinas baseado nestes elementos aqui que são apresentados de forma figurada, é claro, é bom que os irmãos entendam, não vamos pegar isso aqui e aplicar ao pé da letra, mas de forma figurada. Ela serve para paramentar as doutrinas do Novo Testamento. E o próprio Jesus citou isso em vários lugares a respeito das leis de Moisés, né? Então é importante essa preocupação. Nós temos aqui várias citações do Novo Testamento a respeito deste livro. Não tem como nós falarmos todos, mas os irmãos procurem ler cada uma dessas referências, porque isso vai ajudar muito vocês a crescerem no conhecimento e na graça de Deus. É uma coisa interessante, amados, uma experiência que a gente vive ao longo da vida cristã. Algumas coisas são indispensáveis realmente na vida do crente. Veja bem, quanto mais nós lemos a Bíblia, mas nós percebemos que não somos nada, e isso nos leva a aproximar de Deus. Eu fico preocupado quando eu vejo uma pessoa toda cheia de razão, um crente cheio de prerrogativas. Parece que ele ainda não está devidamente conhecendo pelo menos as doutrinas principais, elementares da fé cristã. Então, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a palavra, pesquisamos, ela nos faz algo interessantíssimo. Ela nos traz a clareza das doutrinas, ela nos traz uma segurança em andar com Deus, em ser um cristão verdadeiro, porque ela vai nos ajudando, vai nos ensinando, vai nos corrigindo naquilo em que nós estamos errados, é claro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Isso é muito claro, por isso que nós temos que manter também a comunhão com o Espírito Santo. Veja bem que Jesus, antes de subir aos céus, ele reuniu com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, deu mandamentos a eles, e uma das últimas coisas que Jesus tenha falado para os seus discípulos ali em loco, foi: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Então é interessante o conhecimento técnico, teológico, mas não podemos esquecer que dentro desta mesma teologia, nós precisamos manter a comunhão com o Espírito Santo de Deus, e isso está ligado ao que nós estamos vendo aqui na questão da santidade na vida de cada crente em particular. Ok, meus irmãos? Veja que é bastante interessante, não tem como a gente
aprofundar tanto em virtude do tempo. Nós queremos apenas dar alguns pontos iniciais para os senhores, para as senhoras, alunos do curso de diácono do nosso ministério, para que vocês possam ter um pontapé inicial aí de tudo aquilo que vocês vão estar fazendo pela frente, o estudo que vocês vão estar fazendo da matéria, os exercícios que vocês vão estar também fazendo referente ao estudo desta matéria. E isso vai ajudar vocês muito naturalmente, se vocês aplicarem o coração, dedicarem com alegria, com vontade. Eu sei que nesse momento de pandemia que nós estamos passando, nos apanhou assim num sobressalto. Não é só vocês que estão alheios, não. Nós também estamos. Nós estamos no mesmo barco, a mesma situação. A faculdade está se desdobrando para ajudar vocês, né, de forma bastante coerente. Então a gente entende que foi tudo muito difícil para todos nós. E eu sei que nem todos têm condições de acessar, de fazer os seus trabalhos pela internet, como seria possível, de enviar, e enfim. Mas eu quero tranquilizar vocês aqui em um aspecto. Veja bem, vocês fazem os exercícios conforme nós orientamos vocês, conforme nós passamos para vocês. Vocês fazendo esses exercícios, o coordenador, o pastor Alexson, já até falei com ele aqui há poucos instantes sobre isso, vocês poderão devolvê-los aqui na secretaria, no horário comercial, das 9 às 17 horas. Vocês poderão devolver aqui na secretaria. Mas se vocês tiverem facilidade de enviar em PDF para o professor, no caso a matéria minha, enviando para mim, eu vou repetir aqui, eu sou o pastor José Alves, leciono a matéria Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, e hoje nós estamos no livro de Levítico. A nossa turma é a turma de número 3, e isso naturalmente vai facilitar para vocês, ok? Nós queremos ajudar vocês, fiquem tranquilos, que nós queremos ver vocês produzindo na obra de Deus, no reino de Deus, mas lembre de uma coisa, nós temos um adversário ferrenho, e tudo que ele vai fazer é procurar nos atrapalhar. Ele vai trabalhar para impedir que a obra de Deus seja feita. Mas vamos dar prosseguimento aqui, bem rapidamente, e já nós estaremos encerrando esta primeira aula no livro de Levítico, porque nós temos 2 aulas neste mesmo livro, ok? Então veja bem, a comunhão com Deus por meio dos sacrifícios, ofertas e rituais. É bastante interessante quando a gente lê isso, e lê pela primeira vez, você fica um tanto quanto alheio a tantas leis que aparecem no livro de Levítico, e confesso que se a gente não tiver um pouco de conhecimento, o porquê deste livro, você tem uma preguiça de ler esse livro, porque é repetitivo. É muitas coisas que talvez também você não consiga entender a finalidade. Mas quando você passa a conhecer um pouco a finalidade do livro, em vez de ser aquele livro cansativo, ele passa a ser um livro gostoso de ler, gostoso de estudar. Por quê? Porque você vai aprender aqui lições profundas a respeito da palavra do Senhor, dos ensinamentos de Deus para o seu povo, né? Então veja bem, essas 3 partes aqui são interessantes para nós, por meio dos sacrifícios, ofertas e os rituais. Aí nós temos aqui as leis das ofertas e sacrifícios, né? E vocês podem certificar lendo, observando isso. Se tiver alguma dúvida depois, pode passar através do WhatsApp aí no nosso grupo, né? Aí vem aqui a palavra-chave desta sessão de Levítico é sacrifício. Então, nesses capítulos agora que nós vamos estar entrando, que é do capítulo 1 ao 17, a palavra-chave aqui é sacrifício. Nós já falamos um pouco sobre sacrifício no início da aula, mas é importante que você prossiga estudando, pesquisando a respeito dos sacrifícios, ok? Eis a razão suficiente para justificar o ato de Deus em revelar ou ditar o conteúdo. E uma coisa bacana é que este livro, assim como todos são inspirados por Deus, mas esse livro ele tem uma presença, esses livros da lei, os 5 livros da lei, o Pentateuco, eles têm uma presença de Deus tão grande
porque eles foram dados direto a Moisés no Monte Sinai. Então Deus está falando ali diretamente com Moisés. Além de ser inspirado, ele estava recebendo diretamente de Deus. E qual era a preocupação de Deus? Instruir o seu povo a prosseguir na caminhada de forma em que agradasse ao Senhor, ok? Então, nesses sacrifícios aí nós temos ovelhas, cordeiros, né? O que representa isso? Esses animais tipificam Cristo submisso ao Pai. Nós entendemos a natureza da ovelha, a natureza do cordeiro, é aquele animal submisso, aquele animal dócil, né? É diferente do bode. O bode, quando você mexe com ele, ele espia. A ovelha não, a ovelha é dócil, a ovelha é submissa. Então isso representa o quê? A submissão de Cristo ao Pai como servo. Deus determinou que ele viesse como servo para oferecer a sua vida em sacrifício em favor do pecador. Essa parte todos nós sabemos, conhecemos e entendemos que o sacrifício de Cristo é perfeito, o sacrifício de Cristo é completo e o sacrifício de Cristo é eterno. Então prestem atenção nisso. Não há mais necessidade de que nós façamos mais alguma coisa a respeito de sacrifícios para a salvação, porque todos aqueles sacrifícios se cumpriram em Cristo Jesus. Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo é o sacrifício completo e Cristo é o sacrifício eterno. Não há mais necessidade de qualquer outro tipo de sacrifícios para obtermos o favor de Deus. Portanto, eu quero fazer questão de frisar isso aos irmãos. Por quê? Porque nos nossos dias há uma miscigenação muito grande em questões de doutrinas, especialmente nessa era do neopentecostalismo. São tantas doutrinas que eles estão trazendo lá da religião judaica para a igreja, quando na verdade já cumpriu tudo em Cristo. Não há mais necessidade de nós fazermos esse tipo de sacrifício. Portanto, meus amados, não se atenha a esses princípios dogmáticos da religião judaica. Por quê? Porque isso foi apenas para os judeus e não para a igreja. A igreja, ela foi iniciada, ela foi inaugurada com a morte e ressurreição de Cristo. E o seu marco inaugural definitivo dá no dia de Pentecostes, como todos nós sabemos. Mas por quê? Porque o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo, já havia vindo, pregado boas novas de salvação, morrido na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Então ele morreu para nos salvar, para nos libertar do poder do pecado. E ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Tá bom, queridos? E nós temos aí os holocaustos.